Olá pessoal, tudo bom? Hoje nessa aula a gente vai começar a falar de uma parte da física térmica que se chama calorimetria, tá? Mas o que vem a ser essa tal dessa calorimetria? Bom, quando a gente vê esse sufixo aqui, né, de metria, a gente lembra que isso aqui, né, esse sufixo é relacionado com medida, tá? Então, calorimetria, tá, é uma parte da física térmica que estuda as quantidades de calor, tá? Então, que estuda as quantidades de calor que os corpos estão trocando entre si, tá? Então, quantidade de calor. Até agora, a gente viu essa parte de troca de calor de uma maneira conceitual, né? Agora a gente vai começar a ver os cálculos. Então, primeiramente, algo que já foi falado e a gente vai ficar reforçando. Calor, pessoal, é uma forma de energia em trânsito, né? O que é uma coisa em trânsito? Que vai de um lugar para outro. Mais especificamente, o calor está transitando do objeto mais quente, tá, para o objeto mais frio, certo? Bom, como o calor é uma forma de energia, no sistema internacional, a unidade de medida de calor, né, de energia, é o joule, né, ou joule, se você quiser falar o nome certo. Essa unidade de medida é grafada, é escrita com letra maiúscula, porque é homenagem a esse cidadão aqui, ó, o físico britânico James Prescott Joule, que viveu de 1818 a 1889. Só que tem um detalhe, a ideia de calor como forma de energia é algo relativamente recente. Se você for estudar um pouco de história da física, vocês vão ver que antes pensava-se que calor era simplesmente algo que fazia um objeto esquentar ou esfriar, não estava relacionado com energia. Então falava-se em calorias, tá? Então, por tradição, quando a gente vai trabalhar com calorimetria, a gente acaba deixando um pouquinho os joules de lado e trabalhando mais com as calorias, tá certo? Mas nada impede que a gente trabalhe com os joules, tá? Então, quando a gente vai falar da quantidade de calor, a gente usa a letra Q maiúscula de quantidade de calor, né? E se eu tiver uma caloria, ela equivale a 4,184 joules. Só que é meio chato fazer conta com isso, a gente acaba aproximando para 4,2, tá? Por exemplo, 5 calorias equivalem a 2,1 joules. Por quê? Se uma caloria vale 4,2, 5 calorias vezes 4,2, se a gente fizer essa continha aqui, vai dar 21 joules, tá? E pelo caminho contrário, 50,4 joules equivalem a 12 calorias. Agora, né, se eu fiz de caloria para joule, para fazer de joule para caloria, né, de joule para caloria, eu faço o caminho contrário. Pego ali os 50,4, divido pelo 4,2, que é o fator de conversão. Na hora que você fizer a continha, isso aqui vai dar 12 calorias, tá? Cuidado que caloria é escrito com um Czinho minúsculo, certo? Um detalhezinho importante é o seguinte, se você pegar e olhar em embalagem de alimento, o que aparece bastante é isso aqui, ó, a quilocaloria, tá? Que é escrito como casinho, C-A-L, cacau. Uma quilocaloria equivale a 1000 calorias, tá? E um detalhe é o seguinte, quando você vai, por exemplo, em nutricionista, vai em academia, alguma coisa assim, né? Na hora que ele fala, você queimou tantas calorias,
Na verdade, ele está falando de um negócio que a gente costuma chamar de grande calorias, tá? Essa grande caloria que a gente escreve com o C maiúsculo equivale às quilocalorias. Então, olha a sacanagem. Se você pega e vê um rótulo de alimento, alguma coisa assim, que aquele negócio tem, sei lá, 21 calorias, das grandes aqui, isso aqui na verdade são 21 quilocalorias da unidade de medida de energia, que equivale então a 21.000 caloriazinhas. Ao invés de escrever que um alimento vai te fornecer 21.000 caloriazinhas, e escrever, ou então escrever que ele te fornece 21 quilocalorias, o que o pessoal faz? Escreve caloria com C maiúsculo, tá? Então, quando é por C maiúsculo, você multiplica por 1.000 e você vai encontrar quantas calorias verdadeiras, por assim dizer, você tem naquele alimento. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui, galera. Então, vamos falar agora de trocas de calor, tá? O que significa trocar calor? Receber ou ganhar calor, tá? Quando você recebe ou ganha calor, você recebe uma quantidade de calor positiva. Por exemplo, para você esquentar a água, você forneceu 20.000 calorias, tá? A água recebeu essa quantidade de calor e, consequentemente, esquentou. Mas o corpo, né? Pois aqui 2.000. Mas o corpo também pode perder calor. Quando ele perde calor, a quantidade de calor dele que ele trocou é negativa. Então, o sinal de positivo ou negativo serve para diferenciar. Então, se um corpo perdeu 500 calorias, a gente indica que a quantidade de calor que ele trocou é de menos 500 calorias, tá? Esse negativo não quer dizer que ele esteja devendo alguma coisa igual a gente fala em matemática. Quer dizer que o objeto, que o corpo, perdeu calor, tá? Então, o sinal de positivo e negativo nessa situação serve para eu ver e diferenciar que tipo de troca de calor que está ocorrendo. Tudo bem? E quando um objeto troca calor, podem acontecer duas coisas com ele. Ou mudar sua temperatura, ou mudar o estado físico. Tá? Para diferenciar um efeito do outro, a gente acaba dando nomes diferentes. Quando a gente tem mudança de calor, de temperatura, a gente fala em calor sensível. E quando tem mudança de estado físico, a gente fala em calor latente. Tá? É tudo calor do mesmo jeito. A gente só usa essas nomenclaturas aqui para diferenciar o efeito, tá? Se eu falar em calor sensível, eu já sei que está relacionado com alteração, com mudança de temperatura. Se eu falo calor latente, eu sei que é mudar estado físico, né? De sólido para líquido, líquido para gasoso e por aí vai. Certinho? Vamos começar estudando o calor sensível, tá? O calor sensível, novamente, está relacionado com a temperatura do objeto, tá bom? Então, quando eu estiver estudando as mudanças de temperatura que algum objeto sofre, eu vou estar relacionado com calor sensível, tá bom? E para a gente começar a estudar isso aqui, a gente vai conhecer um negócio chamado capacidade térmica. E para a gente poder estudar capacidade térmica, imagina a seguinte situação. Aquele almoço, dia de domingo, né? Você vai lá e olha lá e o que tem? Frango assado com batata. Olha que gostoso, né? Aí você pega, coloca, faz o seu pratinho, coloca um frango, põe a batata, né? Dá aquela mordida gostosa no frango, percebe que ele está quentinho, mas não está queimando a boca. Aí você pega e dá uma bocanhada na batata. Assim que você dá aquela mordidona na batata, você queima a sua boca, porque a batata está mais quente do que o frango. Aí você pega, para e fica injuriado. Como que o frango está mais frio do que a batata, se os dois foram assados juntos, se os dois estavam na mesma assadeira? Por quê? Né? Por que as batatas demoraram mais para esfriar
do que o frango. Isso aqui, galera, está relacionada com uma propriedade física chamada capacidade térmica. Se eu conhecer a ideia de capacidade térmica, eu consigo entender por que a batata demorou mais para esfriar do que o frango, certo? O motivo da batata demorar mais para poder esfriar é o seguinte: objetos diferentes precisam de quantidades de calor diferente para ter mudança de temperatura, tá? Então, se eu for considerar a batata como um objeto, né, o objeto batata, e se eu for pensar no objeto frango, né, é meio estranho você pensar, nossa, um objeto frango, mas acaba sendo, olha aqui o frango, que belezinha, desenhado com o mouse, né? Um objeto frango, apesar de tanto a batata como o frango terem saído ali da assadeira com a mesma temperatura inicial, o frango precisou perder menos calor do que a batata para poder esfriar, enquanto a batata precisaria perder bastante calor para poder chegar numa temperatura menor. Porque tanto o frango como a batata têm capacidades térmicas diferentes, tá? Então, agora a gente vai ver a definição de capacidade térmica. Então, a capacidade térmica, como a gente vai trabalhar com cálculos, a gente usa uma letra para representar. Costumamos utilizar a letra C maiúsculo, tá? Então, a capacidade térmica, Czão, de um corpo, isso aqui é importante eu ter em mente, tá? Capacidade térmica está relacionada com o corpo, está relacionada, então, com objeto, tá? Me mostra a quantidade de calor que ele precisa receber ou ceder, né? Ceder é a mesma coisa que perder, para que a sua temperatura aumente ou diminua em 1 grau Celsius. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, um certo objeto, tá? Tirei a minha assadeira lá do forno, tenho aqui a minha batata e tenho ali o meu frango, tá? Tá aqui o pezinho do frango. Como a batata precisa perder mais calor para esfriar, a batata tem uma capacidade térmica um pouco maior, né? Ela tem uma capacidade térmica grande. Como o frango precisou perder menos calor para esfriar, a capacidade térmica do frango ela vai ser menor. Tudo bem? Então, a gente pode afirmar que a capacidade térmica da batata é maior do que a capacidade térmica do frango. Tudo bem? Então, esquematicamente, a gente tem isso aqui, ó. Se eu tiver um objeto numa temperatura inicial e ele receber ou perder uma certa quantidade de calor, né? Se ele for lá e trocar uma certa quantidade de calor que nós indicamos pela letra Q, ele vai chegar numa temperatura final, esfriando ou esquentando, certo? Como ele chega numa temperatura final, ocorreu um negócio que a gente chama de variação da temperatura, né? A temperatura se alterou. E lá em física a gente sabe que quando temos variação, alguma coisa mudando, a gente usa a letra grega delta para representar. Então esse delta θ, né, essa variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos a inicial. E para a gente calcular a capacidade térmica, o que você vai fazer? Pegar e dividir a quantidade de calor que o objeto trocou, né, medido em calorias, pela temperatura, que aqui a gente vai medir em graus Celsius. A gente, nessa parte de calorimetria, acaba fugindo um pouquinho do sistema internacional. E a unidade de medida do Czão, da capacidade térmica, é uma mistura. Eu não estou dividindo calorias pelo grau Celsius? Então, capacidade térmica é medida em calorias por grau Celsius. Certo? Como que eu vou interpretar a capacidade térmica de um corpo, né? Se a capacidade térmica do corpo for grande, vai ser difícil aquecer ou esfriar aquele corpo. Lembra da batata? E se a capacidade térmica dele for pequena, vai ser mais fácil aquecer ou esfriar aquele corpo, tá?
Se eu falar, por exemplo, que a capacidade térmica de um certo objeto for 8 calorias por grau Celsius, isso quer dizer o seguinte, vamos supor que esse objeto estava a 10 graus Celsius, aí foi para 11 graus Celsius, e aí eu fui aquecendo ele para 12 graus Celsius e por aí vai. O que a gente percebe, né, com esses valores que eu coloquei? Daqui para cá, aumentou 1 grau Celsius na temperatura, não é? Daqui para cá, aumentou mais 1 grau Celsius. Se eu quiser saber a quantidade de calor que esse objeto teve que receber para aquecer, né, eu olho na capacidade térmica. Não é 8 calorias por grau Celsius? Então, para cada 1 grau Celsius, que a temperatura dele mudou, ele recebeu 8 calorias. Então, para a temperatura dele de 10 para 11, ele recebeu 8 calorias. Para a temperatura dele de 11 para 12, ele recebeu 8 calorias. E assim vai indo, tá? Então, o significado, né, da capacidade térmica do objeto é isso. Para cada 1 grau Celsius de temperatura, quantas calorias ele precisa trocar, tá certo? Bom, seguindo aqui, uma aplicação, né? Isso daqui, pessoal, é um esmeril, tá? É utilizado para você cortar metais, para lixar metais e por aí vai. E quando você está esmerilando alguma coisa, sai um monte de faíscas aqui, tá? Essas faíscas vão estar numa temperatura muito alta. Só que um detalhe, repara que aqui, ó, não sei se dá para você perceber, a pessoa está mexendo sem luva e muitas dessas faíscas encostam na mão da pessoa e não chegam a queimar. Aí você vai olhar para mim e falar, mas peraí, como que a pessoa está recebendo essas faíscas quentes e não está se queimando? Porque a capacidade térmica dessas faíscazinhas é pequena. O que isso quer dizer? Vamos supor que uma faíscazinha dessa esteja a 200 graus Celsius. Para ela chegar na temperatura do corpo humano de 36 graus Celsius, ela vai ter que perder calor, não é? Esse calor vai para onde? Para o corpo da pessoa, né? Se entrou em contato com a mão, por exemplo, é a mão da pessoa que vai receber, absorver esse calor para a faíscazinha aqui, para a faíscazinha diminuir a temperatura. Só que como a capacidade térmica dessas faíscas é muito pequeno, um pouquinhozinho de calor só que ela perde já é suficiente para a temperatura baixar. Consequentemente, a quantidade de calor que chega até na mão da pessoa é pequena e acaba não causando nenhum dano tão mais severo ali na pele da pessoa. Tudo bem? Outra grandeza bastante importante para a parte do calor sensível é o calor específico, tá? O calor específico nós indicamos com a letra C minúsculo, tá? Capacidade térmica é o Czão, calor específico é o Czinho. E a gente usa o Czinho quando vai falar de substância. A gente usa o Czão, que é a capacidade térmica, quando eu vou falar de um objeto, tá? Quando eu vou falar da substância que foi usada para fazer aquele objeto, eu uso o calor específico, tá? Tá, e o que o calor específico faz? Me mostra também a quantidade de calor, só que agora, ó, a quantidade de calor de 1 grama da substância. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma amostra de 1 grama de uma certa substância, tá? Essa substância está, por exemplo, a 12 graus Celsius. Eu quero fazer essa amostrazinha, esse pedacinho de substância de 1 grama, chegar a 13 graus Celsius. Tudo bem? Para eu conseguir isso daqui, é necessário uma certa, então, quantidade de calor, certo? Essa quantidade de calor necessária
para fazer 1 grama da substância alterar a temperatura em 1 grau Celsius é o calor específico daquela substância. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Então, se eu tiver um certo objeto de massa m, esse objeto possui uma capacidade térmica, né? Reforçando o que a gente já falou. Esse objeto ele é feito de uma certa substância e a substância possui calor específico Czinho. Tá? Já fiz esse esqueminha aqui para não confundir. Quando eu uso capacidade térmica, quando eu estou falando de um objeto. Quando eu uso calor específico, quando eu estou falando de substância. Tudo bem? Bom, para a gente calcular o calor específico, olha o que a gente faz. Você pega a capacidade térmica do objeto, que é medida em calorias por graus Celsius, e divide pela massa dele, que é medido em gramas. Na hora que a gente fizer essa divisão aqui, a unidade de medida vai dar essa coisa aqui não muito agradável, que é caloria por grama vezes grau Celsius. Tá? Então, a unidade de medida de calor específico é essa coisinha feia aqui. Ó. Caloria por grama vezes grau Celsius. Tá? Já já a gente vai ver alguns exemplos de cálculo e vai perceber que não é nada tão cabuloso assim. Algumas coisas importantes é o seguinte. Primeiro, o calor específico é único para cada substância. Tá? Toda substância tem o seu valor de calor específico. E esse valor é tabelado. Tá? Dá uma olhada num exemplo de uma tabela aqui. Isso aqui é uma parte de uma tabela, tem algumas substâncias. Tá? Um detalhe importante é que ninguém precisa decorar nenhum calor específico de substância nenhuma. O exercício tem que te dar a tabela, ou tem que te dar no enunciado. A única substância que a gente acaba memorizando o calor específico é a água, cujo calor específico vale 1, né? 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Tudo bem? E uma coisa interessante é o seguinte, o calor específico depende do estado físico da substância. Olha que eu tenho aqui água. Se eu olhar aqui do lado, eu tenho gelo, que é a água no estado sólido, e eu tenho aqui vapor de água, certo? Então, repara, a mesma substância, mas em estados físicos diferentes. Então, quando eu falo simplesmente água, eu sei que ela está no estado líquido. Então, o calor específico dela é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. O gelo, 0,55 calorias por grama vezes grau Celsius. E o vapor de água, 0,48 calorias por grama vezes grau Celsius. Então, vamos supor o seguinte. O que significa isso aqui? Ó? Eu tenho um pouco de água, né? Gelo e vapor de água. Todas essas amostras têm 1 grama. E eu quero fazer com que cada uma dessas amostras aqui ó, tenha a temperatura aumentada em 1 grau Celsius. Tá? 1 grau Celsius. Quantas calorias cada uma dessas amostras aqui vai precisar receber? Bom, pela tabela a gente percebe que a água precisa receber 1 caloria, para que 1 grama dela aumente 1 grau Celsius a temperatura. O gelo é 0,55, né? Então quer dizer o seguinte, se eu tiver 1 grama de gelo e quiser fazer a temperatura dele aumentar 1 grau Celsius, eu preciso fornecer 0,55 calorias. E se eu tiver 1 grama de vapor de água, quiser fazer a temperatura dele aumentar, eu vou precisar fornecer 0,48 calorias. Repara, é a mesma substância, mas em estados físicos diferentes. Repara que a água tem o maior calor específico, não é? Não só entre esses 3 estados físicos, mas a água tem o maior calor específico da natureza. Tá? É a substância mais difícil de aquecer e também a substância mais difícil de esfriar, porque ela precisa receber muito calor para aquecer e precisa perder muito calor para esfriar. Já o gelo, que é a água no estado sólido, é mais fácil de aquecer e esfriar. Olha o calor específico dele. E a água no estado vapor, mais fácil ainda. Tudo bem?
Então tá aqui o exemplo, né? A água, gelo e vapor têm calores específicos diferentes, embora a substância seja a mesma, né? Isso aí a gente acabou de comentar, tá certo? Interpretação desse calor específico, a gente já falou e eu vou organizar. Aqui é um C minúsculo, tá? Se o calor específico for grande, vai ser mais difícil aquecer ou esfriar a substância. Agora eu não estou falando de objeto, estou falando de substância, certo? E se o Czinho, se o calor específico da substância for pequeno, vai ser mais fácil aquecer ou esfriar aquela substância. Certinho, galera, até aqui? Então, vamos ver aqui algumas aplicações, tá? Então, uma aplicação bastante importante é com relação à regulação térmica, tá? Regulação térmica. Do nosso corpo, por exemplo, tá? Nosso corpo, regulação térmica do nosso corpo. Se a gente está com febre, né? Se você está com febre, uma das coisas que acontece é você suar, não é? Uma das reações de febre ou quando você está com calor é o suor, tá? O que acontece? Por que a gente sua quando está com febre? Por que a gente sua quando está com calor? Bom, se a gente está com febre, a temperatura está alta, né, do seu corpo e o ideal é reduzir essa temperatura. Você acaba suando porque esse suor, a base dele é água, correto? Quando você está suando, você está eliminando água. E essa água, para virar vapor, né, para evaporar vapor, ela vai lá no seu corpo e absorve calor, né? Quando aquela água absorve calor do seu corpo e o corpo perde calor, né? Quando o seu corpo perde calor, a temperatura do seu corpo, quando ele perde calor, né? Tanto no caso da febre, como no caso de você estar ali cansado, depois de fazer uma atividade física, a temperatura do seu corpo diminui, tá? Então, o suor tem essa função ali, tudo bem? Ah, mas tem só essa aplicação? Não. Ó, se você mora numa região úmida, né? Onde você tem, por exemplo, um lago, onde tem uma quantidade maior de chuva, as variações de temperatura entre o dia e a noite são menores. Vamos supor que durante o dia, sei lá, a temperatura teve 22 graus Celsius, à noite ela cai lá para 20 graus Celsius, por exemplo, né? A variação de temperatura não foi tão grande assim. Agora, se você tiver, né, qual é o motivo? A umidade que foi aquecida durante o dia cede calor durante a noite. Só que, como a água tem um calor específico muito grande, né, a variação da temperatura é pequena, certo? Já nos desertos de areia, né? Por que deserto de areia? A gente tem deserto de gelo também. Olha os polos, né? Durante o dia, a temperatura é muito elevada. No deserto do Saara, por exemplo, ela chega ali em torno de 60 graus Celsius. E durante a noite, as temperaturas são muito baixas. Chega ali até temperaturas negativas. Vamos pôr, por exemplo, aqui, menos 4 graus Celsius, né? Mas por que isso acontece? O calor específico da areia é muito menor que o da água. Consequentemente, um pouquinho de calor que a areia recebe, né? Calor específico pequeno, um pouquinho de calor que a areia recebe, a temperatura dela vai lá em cima, chega nos 60 graus Celsius. Enquanto que um pouquinho de calor que a areia perde, a temperatura dela cai muito rápido. Por isso que às vezes você encontra até temperaturas negativas à noite nos desertos. Tudo bem? Uma outra aplicação disso daí é o seguinte: quando você vai na praia ou quando você vai numa piscina, né? Quando você vai na praia, durante o dia, vamos pegar aí, por exemplo, umas 10 horas da manhã, né? Ou numa piscina, você vai lá andar descalço na areia, a areia está quente,
não é? E se você pegar e entrar na água, a água vai estar fria, não é? Mesma coisa numa piscina. Você vai andar aqui no piso da piscina. Durante o dia, umas 10 horas da manhã, aquele piso vai estar quente. E se você der um tigum na água, a água vai estar mais fria, certo? Aí você pega e volta à noite, tá? Aí você pega e volta à noite, por exemplo, umas 10 horas da noite, né? Às 22 horas. A areia agora vai estar fria e a água vai estar quente, tá? Mesma coisa, a beira da piscina vai estar fria e a água da piscina provavelmente vai estar mais quente. Por que que isso acontece, né? Por que que durante o dia, né, só reforçando, a areia ou a borda da piscina estarão quentes e a água vai estar fria? E por que que durante a noite a areia ou a borda da piscina vai estar fria e a água vai estar quente? Por que que tem essa mudança aqui? Está relacionado com calor específico, né? Durante o dia, essa areia ou borda da piscina estarão quentes, né? E a água fria, igual a gente falou. Por quê? O calor específico da areia é pequeno. Precisa trocar pouco calor para aquecer ou esfriar, né? Então, às 10 horas da manhã, a areia da praia, a areia que foi utilizada para fazer aquela borda da piscina, recebeu um pouquinho de calor. Consequentemente, a temperatura subiu. Ela aquece muito rápido. E às 10 horas da noite, às 22 horas, a areia já perdeu calor e a temperatura dela caiu muito rápido. Por isso que a areia está fria. Já a água tem um calor específico muito grande, é o maior calor específico da natureza, lembra? Então ela precisa trocar muito calor para poder aquecer e também para esfriar. Então às 10 horas da manhã, né, a água que foi esfriando durante a noite recebeu um pouquinho de calor. Mas como ela tem um calor específico alto, ela ainda vai precisar receber muito mais calor para esquentar. Aí à noite, a água vai perdendo calor, né? Mas como o calor específico dela é muito grande, ela precisa perder muito calor para poder esfriar mais. Por isso que à noite a água está quente. Tudo bem? Então, seguindo aqui. Uma outra aplicação, né, são aquilo que a gente chama de brisas costeiras. Né? Quem já foi na praia reparou que durante a noite tem a brisa, o vento que sopra da praia para o mar. E durante o dia, ao contrário, a brisa vai do mar para a praia. Mas por que que isso acontece? Bom, durante a noite a gente sabe que a água está mais quente e a areia está mais fria, correto? Por que que tem essa diferença de temperatura? A areia tem um calor específico pequeno e a água tem um calor específico grande, correto? Bom, a água aquece o ar que está aqui perto. Esse ar aqui, então, vai ficar quente. E a gente sabe que o ar quente tem a tendência de subir por convecção. Então, você tem correntes de convecção de ar quente subindo aqui. Tá? Aí, o que acontece? Como o ar quente que está aqui sobre a água sobe, alguma coisa tem que vir ocupar o lugar dele aqui, não tem? O que, que vai ocupar o lugar desse ar quente? O ar frio que estava sobre a praia, tá? Então, você tem o ar frio indo para a praia. Isso aqui é o que é chamado de brisa terrestre, que vai da terra para o mar. Uma aplicação, né, dessa brisa terrestre é o seguinte: as populações ribeirinhas, pessoal que mora próximo assim de praia e que vive de pesca, o que, que eles fazem? Durante a madrugada, eles vão pescar. Né? Aí usa barco à vela, aproveita esse vento que sopra da praia para o mar para levar o barco à vela deles para o mar para poder pescar, certo? Já durante o dia, ocorre o contrário. Então, lembrando, a água tem um calor específico grande e a areia tem um calor específico pequeno. Essa água não vai estar mais quente, essa água estará mais fria. Quem vai estar mais quente agora é a areia.
certo? Então você vai ter água mais fria, areia mais quente. Agora, quem aquece o ar que está ali perto dela é a areia. Você tem ar quente subindo, graças às correntes de convecção. Para ocupar o lugar do ar que estava aqui próximo da areia, você tem o ar frio que vem do mar, tá? E você tem, então, o que a gente chama de brisa marítima, que sopra, então, do mar para a praia. E lembra aquele pessoal que saiu de madrugada para velejar, para pescar essas coisas? Agora eles estão voltando. Aproveita a brisa marítima, que sopra, então, da praia, do mar para a praia, para poder voltar. Certinho? Agora, galera, a gente vai ver alguns exercícios de exemplo, tá? Como que a gente aplica aquelas fórmulas, certinho? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Lembra, galera, que para a gente poder resolver exercício que envolve cálculo, né? Primeira coisa que você faz é ler o exercício com atenção para interpretar e descobrir o que o exercício quer, anotar os dados e depois você vê qual fórmula que você vai jogar. Tudo bem? Então, ó, determine a capacidade térmica. Então, a questão aqui é a capacidade térmica de um corpo que recebeu 2.000 calorias, né, de calor de uma certa fonte térmica e sofreu aqui, ele já me deu tudo mastigadinho, ele me deu a variação de temperatura de 40 graus Celsius, certo? Aí eu tenho que ver qual que é a alternativa correta aqui. Bom, li com atenção, né? Qual é o próximo passo? Vou lá e tiro os dados. Primeira informação, ele me deu a quantidade de calor. Repara que ele recebeu, né? Repara que o objeto ganhou uma certa quantidade de calor. Então, essa quantidade de calor aqui ela é positiva, né? Se tivesse perdido, a quantidade de calor seria negativa, tá certo? Como eu tenho a variação de temperatura, ele já me deu delta θ direto. E eu quero o Czão, certo? Tirei os dados, olho que calorias e graus Celsius combinam. Agora sim eu vou para a parte dos cálculos. Começo escrevendo a fórmula, tá? Que é a melhor maneira de lembrar dela, e aí substituo os dados. A quantidade de calor a gente viu que é 2.000 calorias. O delta θ é 40 graus Celsius, certo? Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, e corto zero. Sobrou então 200 dividido por 4. Isso aqui vai dar 50 e a unidade de medida de capacidade térmica é calorias por grau Celsius. Cheguei no resultado, agora eu posso ir lá e marcar a alternativa correta, que é a letra E. Certinho? Bem tranquilo isso aqui, né? Então vamos para o próximo exemplo. Esse aqui caiu na Universidade Federal do Paraná, tá? A questão está assim. Para aquecer 500 gramas de uma certa substância de 20 graus Celsius para 70 graus Celsius, foram necessárias 4.000 calorias. Ele quer duas coisas agora, a capacidade térmica e o calor específico valem, e aí ele usou a palavra respectivamente, tá? Então, vamos ver o que a gente tem aqui de informação? Bom, se é 500 gramas, eu sei que eu tenho massa. Se foi aquecido, esses 20 graus Celsius é o início do processo, tá? É a temperatura lá no início. E esses 70 graus Celsius é a temperatura no final do processo. Essas 4.000 calorias é a quantidade de calor que ele recebeu, tá? Lembra que capacidade térmica eu uso quando estou falando de objeto. E lembra que calor específico eu uso quando estou falando da substância que foi utilizada para poder fazer aquele objeto, tá? E quando eu uso a palavra respectivamente, quer dizer na mesma
ordem, tá? Então vamos lá, agora que a gente entendeu e interpretou a questão, a gente vai fazer a retirada dos dados. Então a primeira informação que ele me passou é que a massa são 500 gramas. A segunda informação é que a temperatura inicial que a gente indica por θ0 são 20 graus Celsius. Ele me falou também que a temperatura final são 70 graus Celsius e a quantidade de calor trocada é 4.000 calorias. Ele quer o Czão, que é a capacidade térmica, e o Czinho, que é o calor específico. Lembra de uma coisa, galera. Quando a gente vai trabalhar com calorimetria, a gente foge um pouquinho do sistema internacional, não é? Quando a gente vai trabalhar ali na calorimetria, né, eu vou usar capacidade térmica é igual quantidade de calor dividido pelo Δθ, que é a variação de temperatura. Δθ você trabalha com ela em calorias. Perdão, a quantidade de calor você trabalha em calorias e o Δθ em graus Celsius. E a capacidade térmica vai dar calorias por grau Celsius. Fugiu do sistema internacional, tá? E quando eu vou trabalhar com calor específico, que é a capacidade térmica dividido pela massa, lembra, a gente já viu que a capacidade térmica é medida em calorias por graus Celsius. E massa a gente trabalha em gramas. Para quê? Na hora que eu combinar tudo, isso aqui dá calorias por grama vezes grau Celsius lá no calor específico. Então, eu tenho que ver se essas unidades estão combinando. Ó, gramas da massa está certo, graus Celsius da temperatura está certa, caloria da quantidade de calor está certo, né? Então, agora é só fazer as contas. Então, os cálculos. Bom, primeiro eu tenho que ver a variação de temperatura. Eu tenho que achar o Δθ, tá? Por que eu tenho que achar esse Δθ? Porque aqui ele me deu temperatura inicial e temperatura final. Como a gente já viu, né, quando eu vou calcular delta alguma coisa em física, eu vou pegar o valor final menos o valor inicial. Lá nos dados, o valor final é 70 graus Celsius, o valor inicial é 20. Na hora que eu faço 70 menos 20, 50 graus Celsius, certo? Ah, mas por que eu tive que calcular esse bendito desse Δθ separado? Para poder calcular aqui a capacidade térmica, que é a quantidade de calor dividido pelo Δθ. Eu precisava desse Δθ para achar aqui, para jogar aqui na capacidade térmica, tá? Nos dados, a gente tinha que a quantidade de calor que o objeto trocou eram 4.000 calorias. O Δθ a gente calculou que é 50 graus Celsius. Dá para cortar parzinho de zeros. A capacidade térmica, então, é 400 dividido por 5, que vai dar 80 calorias por grau Celsius. Tudo bem? E, por último, eu calculo o calor específico, certo? Calor específico, capacidade térmica, dividido pela massa. A capacidade térmica a gente teve que calcular e a massa estava nos dados. Então, 80 dividido por 500. Cuidado que tem muita gente que vai ter vontade de fazer isso aqui, 500 dividido por 80, né? Porque a gente não gosta de fazer número pequeno dividido por número grande. Mas é o que você vai ter que fazer, Você vai cortar o zero, tá? E vai montar a continha. 8 dividido por 50. Vou lá fazer tudo bonitinho, coloridinho, certo? Boto o chapelão e vejo. Tenho que pôr alguém aqui embaixo. Dá para dividir 8 por 50? Não. Então eu pego, coloco zero e quero continuar. Coloco vírgula. Esta vírgula que eu acrescentei vai me dar o direito de botar mais um zero ali na frente. Ficou 80. E esse zero me dá um espacinho para eu começar a conta aqui. Então vai ficar 80 dividido por 50, que é 1. 1 vezes 50 é 50, para chegar no 80 é 30. Ainda quero continuar a conta. O que eu faço? Vou lá, acrescento um outro zero ali na frente do 30, e esse zero me dá um espacinho aqui. 300 dividido por 50 é 6.
6 vezes 50 é 300, para 300 não sobra nada. Então, o calor específico dessa substância é 0,16 calorias por grama vezes graus Celsius. Fiz as contas, descobri capacidade térmica e descobri calor específico. Agora eu posso ir ali e marcar a alternativa correta, que vai ser a alternativa B. Certinho então, galera? Então, vamos lá. Exemplo 3. Ó. Vamos começar lendo o exercício com tranquilidade para ver o que a gente tem que fazer. Certo? Então, vamos lá. Ó. Uma esfera de ferro está inicialmente a temperatura de 30 graus Celsius. Então, no comecinho de tudo, a temperatura dela era isso aqui. Ao receber, bom, se recebeu, a quantidade de calor é positiva, não é? 600 calorias, sua temperatura passa para 34 graus Celsius. Bom, faz sentido, né? Se recebeu calor, a temperatura aumentou. Foi de 30 para 34. A letra A quer que eu calcule a capacidade térmica da esfera. Vou fazer conta? Primeiro tiro os dados para me organizar. A primeira informação que eu tenho é a temperatura inicial, de 30 graus Celsius, certo? A próxima informação é que a temperatura final é de 34 graus Celsius e ocorreu essa mudança de temperatura por causa dessa quantidade de calor que o objeto recebeu, certo? E a capacidade térmica é aquilo que o exercício me pediu, certinho? Primeiramente, na hora que eu for fazer os cálculos, eu tenho que fazer o cálculo da variação de temperatura, não é? Delta θ, variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial. A temperatura final a gente tinha tirado os dados é 34. Temperatura inicial é 30. Repara que os dados todos estão combinando bonitinho para a fórmula. Se eu faço 34 menos 30, 4 graus Celsius, certo? Agora que eu tenho esse Δθ, eu posso calcular a capacidade térmica do objeto. Como? Quantidade de calor dividido pelo Δθ, certo? A quantidade de calor foi dado e a gente teve que calcular o Δθ separado para jogar aqui na fórmula, certo? Então, substituindo os dados. Quantidade de calor era 600, o Δθ que a gente calculou é 4, 150 calorias por grau Celsius. Entendendo o que significa isso, ó, é uma esfera. Então, esquece isso aqui que eu fiz. É uma esfera, certo? Para cada 1 grau Celsius que a temperatura dessa esfera for aumentar, eu tenho que fornecer para ela 150 calorias. Tudo bem? Então, a letra A está pronta. Achamos a capacidade térmica do objeto. É isso aqui. Agora a gente tem o item B. O item B pediu assim, ó, calcule a variação da temperatura. O quanto a temperatura do objeto aumentou ou diminuiu, né? Se ela receber uma quantidade de calor. Bom, se ela recebeu uma quantidade de calor, a gente sabe que a temperatura dela vai aumentar. E ela vai receber 4.800 calorias, certo? Olha os dados que eu tenho deste item aqui, ó. Olha os dados que eu tenho. A quantidade de calor, só. E eu quero um Δθ. Mas como que eu vou fazer isso? Eu me lembro, né, que a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pelo Δθ, não é? Essa quantidade de calor eu tenho, tá aqui, 4.800. Esse Δθ é o que eu quero. Bom, como a fórmula tem 3 partes, eu precisaria dessa coisinha aqui, ó, dessa capacidade térmica, para poder resolver o exercício, não é? Mas o que eu me lembro, então? Que como é o mesmo objeto, é a mesma esfera, a capacidade térmica não muda. Então, a gente sabe que essa capacidade térmica que eu estava precisando é o 150 que eu calculei no item anterior. Ah, então eu consigo fazer a conta. Ó. Agora eu consigo fazer os cálculos.
A gente sabe que capacidade térmica é quantidade de calor sobre ΔT, não é? Capacidade térmica é 150, quantidade de calor 480, ΔT é o que eu quero. Repara que a gente tem uma fraçãozinha no segundo membro e antes do igual não tem, né? Mas a gente lembra que embaixo do 150 tem um escondido e eu vou multiplicar cruzado. ΔT vai multiplicar o 150, fica 150 ΔT, 4.800 vezes 1, não é? Esse 150 tem que vir aqui para o outro lado, fazendo a operação inversa, né? Isso aqui é equaçãozinha de primeiro grau, operação inversa. A gente lembra que o contrário de multiplicar é dividir. Então, o ΔT, que é a variação de temperatura, é 4.800 dividido por 150. Eu posso cortar um zero de baixo com um zero de cima, para ficar 480 dividido por 15, a conta ficar menor. Fazendo essa conta, o ΔT, a variação de temperatura que a esfera vai sofrer, vai ser de 32 graus Celsius. Tudo bem com esse, galera? Vamos agora para o exemplo 4, tá? Bom, mesma coisa, vamos ler a questão com atenção, vamos anotar as informações importantes, vamos interpretar a questão e ver o que a gente faz, tá? Então, ó, a capacidade térmica, então ele está me falando do C maiúsculo, do Czão, né? De um corpo de massa 100 gramas. Bom, a primeira informação que eu tenho, então, é que a massa do corpo é 100 gramas. E o calor específico sensível, né? Calor específico é o Czinho. E aqui o cidadão que montou a questão ainda pôs que é sensível só para diferenciar, né? Calor sensível e calor latente. Então, o calor sensível, o calor específico do objeto é 0,10 calorias por... Faltou eu escrever um G de grama aqui, tá? Então, o calor específico dessa substância vai ser 0,10 calorias por grama vezes graus Celsius, tá? Ele me falou que todos esses valores estão em calorias por grau Celsius, que é a unidade de medida da capacidade térmica, né? Vamos tirar os dados para ver se facilita? Então, quais informações que a gente tem? Que a massa do objeto é 100 gramas, que ele quer a capacidade térmica, não é isso? E o calor sensível da substância que foi usada é 0,10 calorias por grama vezes graus Celsius. Aí você vai pegar, vai olhar e vai lembrar que capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pelo ΔT. E aí você vai ficar bravo porque esse exercício não me deu nem a quantidade de calor e nem o ΔT. Então, com esses dados aqui, não dá para encaixar nada nessa fórmula, concorda? Então, essa fórmula aqui não me serve para nada nessa questão. Ah, então o cara deu um exercício errado? Não, vamos pensar mais um pouquinho. Onde mais que a capacidade térmica aparece? A gente não tem a fórmula da definição do calor específico? Que ele é igual a capacidade térmica dividido pela massa? Bom, se eu quero a capacidade térmica, ela aparece aqui também, ó. Ela aparece em duas fórmulas. E se eu olhar, massa eu tenho, calor específico eu tenho. Olha, de 3 itens da fórmula, 2 eu tenho, falta um terceiro. Então eu posso usar essa formulazinha aqui para poder calcular a capacidade térmica, certo? Agora que a gente já resolveu esse imbróglio aí, esse problema, a gente vai para os cálculos. Escrevo a fórmula correta que eu vou usar, né? Que é o Czinho igual a Czão pela massa. Lembro que Czinho vale 0,1. O Czão, que é a capacidade térmica, eu deixo indicado. E massa são 100 gramas. Da mesma maneira que na questão anterior, eu tenho uma fraçãozinha no segundo membro, e no primeiro membro eu tenho um número, que eu lembro que tem um denominador 1 escondido, para poder multiplicar cruzado, tá? Então, subindo aqui, ó, Czão vezes 1 é Czão, 0,1 vezes 100. Fazendo esta continha aqui, a capacidade térmica é 10 para esse objeto, calorias por grau Celsius. Verifiquei isso, agora eu posso marcar a alternativa A, que é a resposta certa da questão. Tudo bem?
Então, por enquanto é isso, tá? Dúvidas podem entrar em contato e bons estudos a todos.